No nosso último encontro, a gente parou quase entrando lá no quadro da cosmologia, na página 30, né? Na verdade, no finalzinho da página 29, a gente parou. Certo? Vou começar a ler aqui. Para facilitar o entendimento do sistema, apresentamos adiante um quadro com o esquema cosmológico de PS, preparado a partir das notas de Blavatsky. Com ele, o leitor tem mais facilidade para efetuar o estudo do texto, podendo situar diferentes entidades que vão sendo apresentadas, geralmente sem maiores comentários, no contexto da sua posição relativa nos planos cosmológicos. Vale mencionar que a ciência oculta reconhece a existência de 7 planos do todo, que se constituem em estados de matéria de diferentes graus de densidade e sutilidade, sendo mais grosseiro o estado físico denso, esse progressivo aumentando a densidade à medida que a manifestação se processa do centro para a periferia. Ocorre não só de um plano para outro, como também dentro dos próprios planos. Isso fica claro no texto quando Jesus descreve sua subida ao alto, indicando que brilhava 49 vezes mais forte cada vez que chegava à região de uma nova entidade, ou seja, que ao ascender um subplano com suas 7 divisões, cada qual com 7 subdivisões, 7 vezes 7, 49, o brilho da luz interior aumentava a cada nível de matéria transposto. Cada um desses planos da manifestação é o campo apropriado para a atuação de certas forças, entidades, estados de consciência ou poder perceptivo. As 6 divisões distinguidas em PS estão em perfeitas correspondências com os 7 planos de manifestação definidos na filosofia vedantina e adotados na nomenclatura teosófica. Em ambas as tradições, os planos da manifestação ou de evolução do homem são 5. Os outros são planos da fonte una não manifestada. A razão para isso é que o inefável abarca os planos Adi, palavra sânscrita para primordial primevo, e Amapandaka, sem pais. Já nos mistérios do inefável estão incluídos os planos átmico, de Atma e espírito universal, ou alma suprema, búdico, a pura luz do veículo de Atma, e o Cristo cósmico. Enquanto o tesouro de luz e o plano do psíquico de Psofia correspondem ao plano manásico, de Manás, a mente, com suas 2 grandes subdivisões, mental superior ou abstrato, e mental inferior ou concreto. O plano ílico, correspondente ao plano astral, onde atuam as emoções, e finalmente o plano material ao plano físico. Quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante, porque realmente tem alguns segmentos, né, dentro do misticismo, do espiritualismo, que falam sobre esses 7 planos, sobre os nossos 7 corpos, e também sobre os 7 planos. Inclusive, no Theta Healing, que é uma das técnicas que eu gosto muito, para mim, assim, ela tem uma proposta de conexão, assim, excepcional. A gente passa pelos 7 planos da existência, e no 7º plano, onde a gente acessa o plano do Criador de tudo que é. E esses 7 planos são descritos dentro da teoria do Theta Healing, né? Começa pelos nossos planos, pela 3ª dimensão, e vai subindo, e a gente vai passando por camadas, onde estão as leis, onde estão guardados, né, as frequências vibracionais, digamos assim, que estão, de certa forma, descritas aqui. É muito interessante, e é muito interessante também fazer uma conexão com a gente mesmo. Eu faço uma ligação direta desses planos com os nossos chakras. Para que a gente, lá no Theta Healing, passe, né, a gente faz toda a passagem dos chakras também, né, passa por todos os 7 chakras. Então, quando a gente busca fazer uma conexão entre os chakras e esses 7 planos e o nosso próprio processo evolutivo, a gente percebe que nós passamos por todos esses planos enquanto evolução. Assim como Jesus também vai relatar depois aqui, que dentro do processo evolutivo dele, ele também passou por todos esses planos.
Inclusive, eu uso muito isso dentro do meu curso dos chakras, que vai ter daqui uns dias, novamente. A Mari e o Marco já fizeram, faz um tempão, já está bem atualizado, viu? Foi bom, não foi, Mari? E esse curso, ele faz essa conexão. Ai, olha, que bom, os dois sorriram e acenaram, então foi legal. Então, eu consigo fazer essa conexão do movimento dos chakras dentro do processo evolutivo. De certa forma, a gente olhando lá, eu chamo o primeiro chakra do renascimento, né? O chakra da segurança, que é o primeiro. E aí a gente vai indo até a transcendência, até a gente, né, ter o nosso processo de conexão real. E isso são fases onde, enquanto ser humano, a gente vai aprendendo, evoluindo, vai passando. Então, eu vejo uma conexão, assim, muito clara entre esses planos, que é muito legal da gente se perceber, e une, né, com a ideia que Jesus traz aqui no texto sobre a evolução dele. É bem bacana. Eu gosto muito do número 7, eu vejo que tem muita conexão, faz muito sentido, e a gente vai fazendo essa relação, você vai podendo se conhecer, assim, caramba, é muito legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sou empolgada demais, né, gente? Dani, esses corpos, esse plano írico aqui, ele seria, então, esses corpos sutis, por exemplo, na doutrina espírita reúnem perispírito, né? Se fala em perispírito, mas se refere a vários corpos, né? Corpos astrais. Se refere a isso, será? Num nível humano, Apometria né? fala em 7, né? Num nível macrocósmico. E micro também. Eu vejo assim, né? Aqui no texto, não, ele fala do macro, são os planos existenciais. Mas é como se. Como é que eu explico assim? É como se a gente vivenciasse esses planos também. A gente entrasse na frequência, porque não é. Lembra que no primeiro dia a gente estudou sobre isso? Que não é uma grade, uma escada. Esses planos, eles são todos interconectados e mais parece com uma espiral ascendente do que com uma escada, mas que eles vão se conectando entre si. E aqui, inclusive, falou isso no texto, no Theta Healing também, quando a gente passa pelos estados de consciência até acessar a onda Theta, que é o estado meditativo consciente, a gente vai vendo a mescla dos planos, você vai tendo a sensação da elevação, né? Mas não é uma elevação vertical, é uma elevação vibracional. Então, eu acredito que sim, Marcos, que tem a ver dentro daquela proposta do macro e do microcosmos, né? Aí a gente vai ver, assim, uma definição, uma termologia diferente, mas eu percebo essa conexão. Talvez dentro da doutrina espírita, a gente não tenha, eu pelo menos não tenha visto, o estudo desses 7, dos 7 corpos que a gente estuda em outras frequências, né? Fica ali no físico, perispírito, espírito. Deve se desdobrar muito mais do que isso, né? Mas não cheguei a estudar isso. Oi, Dani, Eu já vi, acho que em apometria isso. Ah, tá. Eu não conheço muito, mas já... Exatamente, na apometria também. É feito, como é que eles falam? Como se tivesse Mas são abrindo, 7 também, né? sim, abrindo todos os corpos, né? Vai liberando ali as frequências, a comunicação com esses 7 corpos. No Theta Healing também, a gente, quando faz algum processo de alteração, você pede para que seja feito nos 7 corpos, passado, presente, futuro, em todos os ângulos, como se não tivesse uma linha ascendente, né? É o todo, é uma frequência. Então, e é interessante quando a gente olha no aspecto do microcosmos, né? Eu estava estudando, terminando o último módulo da pós de neurociências, estudando sobre o movimento celular, a célula, né? A célula é linda, gente, assim, impressionante, ela é tridimensional, né? E ela tem um universo dentro dela, ela é constituída de um monte de órgãos, ela tem fluxo sanguíneo, é como se fosse um outro corpo dentro da célula. Na minha cabeça, antes de entender isso, a célula era a célula, era isso, ela tinha sua funcionalidade, né? Tem a parte lá do núcleo celular, que é a energia, que já foi provado, né? Que não existe matéria, que é energia, mas ela é extremamente completa e complexa, é como um organismo, uma única célula
ela é um organismo, ela tem tudo, ela tem todo o funcionamento que o nosso corpo tem. É como se ela tivesse processos digestivos, microprocessos circulatórios, tem tudo. Então, se imagina que essa célula é como se fosse, né, ela está numa frequência. A condensação de tudo isso, ou aglomerado de tudo isso, vai colocando a gente numa outra frequência. Nós estamos hoje tridimensionais, né? A gente pode pegar, a gente tocar, e assim as frequências vão aumentando, e os corpos também vão aumentando dentro dessa proporção. A alma não é a parte, o corpo onde o espírito encarnado fica acoplado? Deixa eu raciocinar aqui. A alma não é a parte do corpo. A alma, ao meu ver, né, aí entra um outro contexto também, né? A diferença entre alma e espírito, que também no encontro passado a gente tentou chegar a essa conclusão, né, Marcos? E é meio que uma definição, assim, didática para a gente entender, né? Então, a alma, na minha perspectiva, é aquela visão do espírito encarnado. O espírito, quando está encarnado, é uma alma. Tanto que no processo do desencarne, quando ele não acontece plenamente, alguém até comentou sobre a alma penada, né, usando como exemplo. Agora, a alma ou o espírito, então, olhando da perspectiva da centelha divina, eu não sei se ela entra como parte desse 7, porque ela é o fragmento de Deus, é a célula de Deus, né? Que vai habitar o corpo, sim, que vai habitar esses 7 corpos. Então, eu tenho essa sensação. Talvez a minha resposta esteja errada, preciso pesquisar um pouquinho mais, né? Vendo nesse sentido, da alma ser, a gente poder mudar a nomenclatura para espírito, e o espírito não fazer parte desses 7 corpos, mas ele ser o que dá vida, o que traz a consciência ou a individualidade ali para aquele corpo, né, para aquela junção de corpos. Tenho essa percepção. Alguém tem alguma coisa para contribuir? Acho que é Ana, eu ainda não memorizei o nome, é Ana? É Ana Paula. Gente, muita coincidência, porque esse conceito que você leu agora foi alguém que botou no chat essa pergunta, foi isso? Foi, tá aqui. Uhum. Eu ouvi exatamente isso essa semana e eu achei muito interessante, eu achei que faz muito sentido dentro desse conceito de divisão de espírito, que na verdade essa, digamos assim, energia que anima o corpo encarnado, ela não é o espírito integral, e sim uma... Que palavra usar? Uma fração, isso. E que, por isso que também falam muito que isso aqui é uma ilusão, porque a gente está vivendo isso como uma projeção, digamos assim. Me parece muito interessante, também eu não sei falar a respeito com profundeza, porque eu não tenho todo esse conhecimento, mas gostei muito desse conceito, acho que vale a gente guardar e até procurar estudar mais e entender, porque pode ser. Faz sentido. Alguém mais quer colocar? Compartilhar? Você falou do 7, eu me lembrei das 7 linhas da Umbanda, as principais, as 7 vibrações, também encaixou assim. Que legal. Né? E também o que a Ana Paula falou, não sei se é o mesmo conceito, mas que eu já vi na literatura falando de fractal de alma. Seria essa personalidade do espírito quando ele vira alma, aí seria o fractal. Seria isso? Uhum. Também. Tem a ver com isso também, Daquela perspectiva, né, da encarnação de Jesus. Jesus é a personalidade que surgiu ali através de um fractal dele, né, da energia crística dele. E já vi em livros eles falando de um fractal de alma salvando outro fractal, ficou preso numa dimensão, assim, um negócio bem... Você está com a mente expandida para entender, é um negócio... Já vi alguma coisa a respeito também, inclusive de tempos diferentes, né? Isso, a pessoa foi visitar
pirâmide no Egito, e quando chegou lá descobriu que ela estava com missão nessa encarnação de salvar o fractal que tinha encarnado na época do Egito. Gente, que louco. Pensa. Mas enfim, vamos continuar, foi só porque veio assim um flash na mente. Muito legal, né? Ali tem o quadro da cosmologia, então, para a gente entender como que esses planos se agrupam, para facilitar o entendimento. O inefável, que é o não manifestado, né, o interior dos interiores, os membros, palavras do inefável, a 12ª hierarquia e última ordem dos 100 pais ou mônadas. Aqui também fala sobre as mônadas. Eu tenho, se alguém tiver o dicionário aberto e puder pesquisar lá o que significa os 100 pais, eu esqueci, deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso também tem a ver com um pouco que a gente falou na semana passada sobre que nós mergulhamos na experiência, que originalmente nós já somos luz. E quando nós mergulhamos é que nós perdemos a consciência. Também está correlacionado com esse conceito, né? Uhum. Eu acho que a questão do sem pai é que a mônada, ela não surge ela surge do nada, né? Tem uma origem, por isso que ela é sem pai. Exatamente isso, Marcos. Obrigado. Eu já tinha lido, mas eu não lembrava. Bem por conta do início, né? O início de tudo. E aí depois vem os mistérios do inefável. Depois tem que lembrar de pôr lá no dicionário, sem pais. Plano divino, átmico e búdico, né? Então, nos mistérios, ali no Theta Healing, só para a gente ter assim um comparativo que para mim é um pouco mais claro. A gente fala que esse plano, esse 6º plano, é onde ficam as leis divinas. Então, o que dentro do Espiritismo a gente estuda e conhece sobre leis divinas, né? E é um plano mais gelatinoso, ele é mais denso. O espaço do inefável, o mistério do inefável, palavra una ou logos, poderes tríplices, cada um contendo 5 árvores, 24 mistérios ou espaços. Então, dentro de um mistério, tem as subdivisões ainda, né? Poderes tríplices, não, já li. Espaço do inefável, primeiro espaço do primeiro mistério. O primeiro mistério voltado para dentro, princípio supremo do perdão dos pecados, com 12 hierarquias, cada uma conquistando de 3 classes ou ordens. Espaço do inefável, segundo espaço do primeiro mistério, o primeiro mistério voltado para fora, primeiro mistério que é o 24º mistério, primeiro processo, o revelador, contendo 7 mistérios, as impressões, tipos ou rudimentos, e a grande luz das luzes, os 5 auxiliares. Então, todos eles estão ali condensados no mistério do inefável, né? E como tem todo esse processo das leis e toda a movimentação também, aqui a gente não vai conseguir, assim, compreender profundamente, mas é para ter um direcionamento, né? Por exemplo, o que seria o primeiro mistério voltado para fora? Vamos imaginar as leis divinas sendo colocadas em movimento, sendo transmitidas para o mundo. De certa forma, Jesus, quando ele pregou, ensinou tudo o que ele fez, ele colocou o primeiro mistério para fora. E o primeiro mistério voltado para dentro é o processo de desenvolvimento, de conexão com essas leis, com essa sabedoria, com o inefável, intrinsecamente dentro de nós, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, tudo isso se movimenta através desse plano, dessa frequência ali. Alguma colocação, gente? Se tiver, pode abrir o microfone, tá? Não precisa esperar. Parece um daqueles princípios herméticos que falam no Caibalion, né? Princípio do mentalismo, aí do lado de dentro seria os pensamentos. Você falou isso, encaixou certinho. Encaixa muito com o Caibalion também. E me ajudou muito ter conhecido, ter estudado o Caibalion. A gente fez um grupo de estudo sobre ele, porque senão tinha muita coisa que também não ia fazer sentido e ia ter que procurar. Tesouro de luz, pleroma, herança da luz, manás superiores, região da direita.
E a região da direita também não é, localização esquerda-direita. A gente vai entender isso também, só para dar uma referência. E eu, que é o sol espiritual, supervisor da luz, primeiro homem, guardião do véu, Melquisedeque, o grande Sabaó, o bom, vozes ou améns, árvores améns, região do meio, o salvador gêmeo, a criança da criança, região da esquerda, 12 salvadores com 12 poderes, 9 guardiões de 3 portais. Aí está o povo da frequência, né, mas ali fala do Sabaote, do Melquisedeque, então são seres, né, de uma frequência extremamente elevada que fazem parte desse tesouro de luz, do pleroma. O pleroma é o processo de transformação, isso mesmo. Depois vem o plano psíquico, ou mistura, os manás inferiores. Região da direita, Sabaote, o bom, regentes planetários, Saturno, Marte, Mercúrio, Vênus e Júpiter, com 360 poderes. Na região do meio, pequeno Iaô, o bom, chamado pelos eons do grande Iaô, a Virgem de Luz, as 7 Virgens de Luz, 15 auxiliares, 12 ministros, região da esquerda, região da retidão, região do 13º eon, o grande ancestral invisível e seu par, Barbelô, o grande poder dos grandes poderes tríplices, 24 invisíveis, incluindo Psofia e o seu par, o terceiro poder tríplice, o autocentrado. Então, aqui já entra na parte do psiquismo, né? A frequência psíquica. E depois vem o plano ílico, ou sideral, plano astral, os 12 eons, os primeiros filhos, ou emanações do autocentrado, Yadabaô, Sabaote, Adamas, grande tirano, o poder com cara de leão, todos eles a gente vai conhecer lá no mito depois. Os seus 6 filhos, os regentes dos eons, a providência, a esfera. E aí chega ao plano material, firmamento, etérico, mundo cosmo dos homens, submundo, orcos ou a mente, o caos, a escuridão exterior. Mas é interessante lembrar, gente, que por mais que nós estamos aqui num plano material, enquanto homens, enquanto ser humano, enquanto frequência e mente, nós estamos lá no terceiro de baixo para cima. O nosso mental está lá, né? Tanto que, se a gente desencarnar, o que sobrevive é isso, né? A Mari colocou, a alma é o princípio vital do ser humano que engloba a mente, as emoções e a vontade. É a identidade individual de cada pessoa que se reflete na personalidade. O espírito é a parte do ser humano que se conecta com Deus, permitindo que a pessoa perceba e responda a realidades espirituais. É o aspecto espiritual do homem, que se relaciona com a fé, a confiança e a adoração. É mais ou menos o entendimento que eu tinha mesmo, né? Da alma. Isso aí é só um lembrete aí para deixar registrado, né? Que tem muito esse questionamento de alma e espírito, né? Uhum. É segundo o Google, essa aqui, não é segundo a religião espírita. Mas dá para a gente ter uma definição. Sim, dá para... Muito bom, Mari. Compreendido, gente, a cosmologia? Entenderam tudo, né? Essa é a parte que embola tudo. É muito nome, é muito conceito, mas vamos em frente. O que é importante também, talvez, seja a gente dar continuidade para ir desenrolando esse nó, né? Exato. Isso mesmo, Ana Paula. Quando a gente for lendo, esses nomes, eles vão estar no contexto. Aí, no contexto, fica mais fácil da gente compreender o que eles significam, né? Aqui ela colocou em uma categoria só para a gente ter um entendimento mais claro. Mas depois fica um pouco mais fácil quando a gente vai procurando a definição de cada um mesmo. Então, vou continuar aqui, tá? Diferentes entidades ou princípios atuam nas várias regiões desses planos. O plano mais elevado é o da divindade desconhecida, fonte de toda a vida e base de sustentação do universo.
Lá o inefável, com sua natureza imutável, imensurável e indescritível, reina absolutamente, em silêncio no interior dos interiores. Em seu plano manifesto, o inefável contém seus membros, também conhecidos como as palavras do inefável, que contém diversos grupos de 12 hierarquias, sendo a 12ª hierarquia a última ordem dos 100 pais, também conhecida no jargão teosófico como mônadas. Eu coloquei aqui o despertar Se alguém tiver algum comentário, pode falar, tá? Eu vou lendo aqui para a gente captar o contexto. O inefável se dá a conhecer ao manifestar-se, emanando de si os mistérios do inefável. Assim, o inefável refere-se à fonte una não manifestada, sendo os mistérios do inefável as primeiras etapas do progressivo vir a ser da infinita manifestação do uno, do todo. O plano dos mistérios do inefável está disposto em 3 subplanos, conhecido como os 3 espaços do inefável. Então, é que é como se fosse uma definição, né, um direcionamento de Deus, é como se o manifesto, tem um dizer, né, acho que é dentro da doutrina espírita, não sei se é Emmanuel que fala isso, né, que a gente conhece o autor pela sua obra, que é como se a gente conseguisse ver o que é manifestado de Deus, mas não é o Deus, porque além dele ainda tem, né, o inefável. Então, os mistérios, ou a fonte manifestada, vem do inefável, que é a fonte una, não manifestada. E daí ele se divide ali em subplanos, conhecido como os 3 espaços do inefável. No primeiro espaço, se encontra o mistério do inefável, o Logos, e no segundo e no terceiro espaço, respectivamente, encontram-se os 2 aspectos do primeiro mistério, que é a unidade indivisível manifesta na pluralidade. No segundo espaço do inefável, também conhecida como o primeiro espaço do primeiro mistério, o segundo espaço do inefável, é o primeiro espaço do primeiro mistério, que era onde Jesus veio. Encontra-se o primeiro mistério voltado para dentro, que na tradição oriental é chamado de Atma, a vida una. O espírito que tudo abrange na unidade, também referindo a filosofia como o grande mistério da salvação, ou o princípio supremo do perdão dos pecados. No terceiro espaço do inefável, também referido como segundo do primeiro mistério, encontra-se o primeiro mistério voltado para fora, Budi ou intuição, a luz infinita, o veículo de primeiro mistério para sua atuação no mundo. Jesus é apresentado como o primeiro mistério voltado para fora, quando age como um canal, ou veículo para a ação da pura luz de Budi, conhecida na teosofia como Cristo cósmico. Dentro desse último espaço, existem outras emanações de luz conhecidas como o primeiro preceito, as 5 impressões, a grande luz das luzes e os 5 auxiliares. Esse é um conceito intrigante, pois na tradição oriental, Budi é apresentado como um espaço ou entidade monolítica e abrangente, enquanto Filosofia, esse espaço desdobra-se em diferentes emanações ou aspectos. E a seguir encontra-se o plano conhecido como tesouro de luz, o pleroma, e ainda a herança de luz, que é o plano espiritual, ou pneumático, de pneuma, em grego, que significa sopro, alento ou espírito, formado com a substância de luz ou lumen. Esse plano espiritual, como em outros planos da manifestação, apresenta uma subdivisão básica em 3 subplanos ou espaços, refletindo a progressiva descida da onda da vida, de forma sistemática e harmoniosa, do mais sutil para o mais denso. Daí a importância dos 3 grupos e das 12 ou 24 hierarquias encontradas em cada plano. Em outras palavras, cada plano é um reflexo pálido do plano que lhe é superior. Então, é como a gente ouve também, né, que o plano espiritual, aliás, que o planeta Terra é uma cópia do plano espiritual, falando de uma forma mais simplificada, né? Cada plano, então, é reflexo
daqueles que são superiores a eles. Então, isso mostra, né, o sistema de elevação. E no primeiro subplano, o da região da direita do tesouro de luz, encontra-se Eu, chamado de supervisor da luz, primeiro homem e guardião do véu, seguido de Malquisedeque e do grande Sabaó, o bom. A seguir, auxiliando o grande Sabaó, encontram-se as 7 vozes, ou améns, ou 5 árvores e 3 améns. Os 7 améns são as 7 vozes que dão expressão nesse plano, a vontade da palavra una do plano superior, a fonte primordial do todo. Essas 7 vozes parecem representar nesse plano os 7 tons ou raios que regem toda a manifestação e os 3 améns, os 3 dirigentes supremos da hierarquia espiritual. É na região da direita do mundo de luz, portanto, que está consagrada a hierarquia congregada, a hierarquia dos governantes espirituais da Terra. O segundo subplano é a região do meio, em que se encontra o Salvador Gêmeo, que é a criança da criança, uma referência a Manás, que nesse nível é Manás superior, a criança de Budi, que é, por sua vez, de Atman. Finalmente, na região da esquerda, encontram-se os 12 salvadores com os seus 12 poderes. Porém, é no plano psíquico e nos outros planos que ocorre a maior parte da nossa história. O plano psíquico é também chamado de mistura, porque sua substância é uma mistura de luz e de ilê, a matéria sutil astral. Esse plano corresponderia ao plano mental concreto da teosofia. Também está dividido em 3 subplanos. Na região da direita se encontra o Sabaoth o Bom, com 5 regentes, planetários e 360 poderes, ou decanos. Como será visto, Sabaoth o Bom é a correspondência no plano mental concreto do grande Sabaó, o Bom, emanação atuante na região da direita do plano mental abstrato. Os 5 regentes planetários e os 360 decanos são seus instrumentos para operar as limitações impostas pelo tempo e pelas formas. E nesse plano concreto, aos conceitos ideados no plano abstrato, na região do meio encontra-se o pequeno Yaô, o Bom, e a Virgem de Luz. Essa entidade ocupa uma posição central no julgamento das almas, talvez como a voz da consciência de cada indivíduo no sentido microcósmico, agindo como reflexo do Salvador Gêmeo no plano superior do tesouro de luz. Ela é assistida por 7 virgens de luz e 15 auxiliares e 12 ministros. E na região da esquerda do plano psíquico, também conhecida como a região da retidão ou região do 13º Eon, encontra-se o grande ancestral invisível e seu par, Barbelô, e 3 grandes poderes tríplices. Os 2 primeiros poderes emanam 24 invisíveis, dentro dos quais Piste Sofia e seu par Jesus, sendo ela a projeção mais baixa. O terceiro poder, conhecido como autocentrado, é o vilão da história, representando a personalidade egoísta, a gente denomina como ego, né? O ego inferior, volúvel, ambicioso e presunçoso, que alia as emanações inferiores dos 12 eons. No plano ílico, ou seja, as emoções e paixões materiais do homem, tem-se aqui mais uma correspondência com a tradição oriental. O mental concreto alia-se às emoções. Karma, manas, governado pela personalidade do homem do mundo. Viram que a gente foi descendo, né? A explicação. E o plano seguinte é o ílico ou sideral, que corresponde ao plano astral, ou das emanações, desejos e paixões. E nesse plano encontram-se os 12 eons, bem como o grande poder com cara de leão, que é um símbolo, né, agressivo, apropriado para o egoísmo. Então, é como se representasse o egoísmo, emanado pelo autocentrado com o fito exclusivo de atormentar a Sofia e retirar o poder da sua luz. Essa é provavelmente uma referência ao poder do egoísmo, que ao encontrar a guarida na consciência do homem, contribui para sua materialização, e que equivale, na linguagem do texto, a uma perda de luz de Sofia. Outro subplano é na providência aquele que os agentes do karma operam a construção dos veículos inferiores, como seus regentes e anjos. Há ainda o subplano da esfera, também como regentes e anjos.
E o plano material, formado de matéria mais densa, é o grande palco do drama da alma. No nível microcósmico, trata-se da Terra. No mundo dos homens e no nível... Desculpa, acho que eu li. No nível macrocósmico, trata-se da Terra. O mundo dos homens e no nível microcósmico do corpo físico. Nesse plano, encontramos mais uma vez a divisão em 3 grandes regiões. O firmamento, provavelmente o corpo etérico, que configura os termos energéticos, o corpo físico denso, o mundo ou cosmos dos homens e o submundo, que por sua vez apresenta as 3 subdivisões, orcos ou a mente, caos e escuridão exterior. Essa última parece corresponder à aterrorizante 8ª esfera sobre a qual poucas referências são feitas na literatura esotérica. E assim cada plano é reflexo do plano superior, com as limitações oriundas do acréscimo da matéria deste plano. É interessante notar que essa antiquíssima noção de correspondência entre os diferentes planos da manifestação veio a ser expressa nos tempos modernos por Huston Smith em seu livro Forgone Verdade Esquecida, com a grande cadeia do ser. De acordo com essa visão compartilhada pela maior parte das tradições religiosas, a realidade é uma rica tapeçaria de níveis entrelaçados, abrangendo desde a matéria até o corpo, até a mente, até a alma, até o espírito. Cada um dos níveis mais elevados envolve ou abarca dimensões menores, como se fosse uma série de ninhos dentro de ninhos do ser. Cada um desses mundos ou níveis de manifestação tem suas subdivisões e hierarquias. E de forma simplificada, a grande cadeia do ser manifesta-se como uma série de esferas concêntricas, que refletem a cada nível a realidade de esferas anteriores até chegar à esfera primordial no centro do conjunto. Continua? Bom, deu um nó. Na cabeça e na língua aqui. Quantos trava-línguas? Eu tenho dificuldade de falar umas palavras aqui. Começar nesse mistério do inefável, né? Sim. Que é o inimaginável. Que é esse. Os membros ou palavras do inefável. Que é o primeiro aqui que A cita. Bíblia dizia também, né, lá no Gênesis, no início é o verbo. Então, no início é o verbo. O verbo é essa palavra do inefável. Sim. E ele traz também essa 12ª hierarquia, a última ordem dos 100 pais, ou mônadas. A mônada é uma coisa interessante, né? Porque a gente estudou aqui que ela emana, né? Sim. Então, tudo emana da mônada. A mônada é um berçário, né? Quando vi a primeira vez esse termo aí, eu tive dificuldade para imaginar o que é uma mônada, né? Depois eu pensei, ou alguém me falou, olha, pensa na mônada no nível mais físico, né? Na mônada dos cachorros, por exemplo. Essa mônada vai emanar o espírito do cão. O espírito que vai habitar um cachorro. Que vai encarnar e vai evoluir alguma coisinha e esse espírito volta para a mônada que vai evoluir a mônada. Então, consegui entender um pouquinho, mas eu tenho certeza que a Dani tem uma explicação melhor para essa mônada, mas é um berçário, né? Ai, na minha cabeça, sabe o que eu procurei para tentar entender? Eu imaginei uma jaca. Aí você vai pegando os gominhos da jaca. A jaca é a mônada. E daí os gominhos que são ali, né, individuais, são o espírito que se individualiza ali num corpinho, no que vai habitar um corpo. Não está muito mais carregado de sabedoria. Eu imaginei assim, para ficar meio didático para mim entender, né? Porque realmente, assim, é complexo. Até tem eu não sei onde é que eu li alguma coisa sobre isso, né? Sobre o Jesus ser
um aspecto, é como se fosse um fragmento ali, um gominho da jaca, né? Jesus é um gominho da jaca, mas ele veio de uma mônada que já, né, tinha um super processo evolutivo lá, e se não tivesse se fragmentado dessa forma, ele inteirinho não ia conseguir habitar num corpo. Exatamente isso. É porque é uma luz tão intensa que se ele não se fragmenta, ele não consegue encarnar. E talvez nós sejamos isso também. Só que a gente não tem a consciência e não brilha a nossa luz ainda. Eu não sei, tudo isso é bem doido, mas é tão interessante ao mesmo tempo. Agora, quando você estava lendo, me veio uma dúvida. Me pareceu que o inefável já é uma manifestação dessa mônada. Então, o inefável é o que a gente chama de Deus. Mas o que a gente chama de Deus não é a fonte primordial de tudo, parece. Que ainda tem algo por trás desse que nós chamamos de Deus. Vocês entendem assim? Eu tenho essa impressão também, Ana Paula. Apesar daqui falar, ó, que estão me ouvindo, gente? Minha conexão aqui caiu aqui. Sim. Que o inefável, na descrição aqui no quadro feito pela Blavatsky, ela diz que o inefável é o não manifestado. Mas eu tenho essa sensação também que se a gente fosse desenhar, né, o inefável ainda não é Deus, que ainda existe, mas não sei, é uma impressão assim que eu não consegui também chegar ainda porque os mistérios, é como se o inefável fosse Deus, né, não é o todo, porque o todo já é o manifestado, que é o mistério do inefável, e o inefável fosse uma mente. E aí, lá do Kybalion fala, né, que tudo é mental, que o universo é mental. Aí eu tenho essa percepção, assim, essa impressão que é uma supermente que está acima de todos esses mistérios, que está anterior a tudo isso, que não é manifesto. E que o que é manifesto é o que vem depois, né? Que são os planos ali, o átmico e todo o restante. É como se fosse uma consciência, e aí vem a mente, o cérebro, o corpo e todas as outras frequências, né? Mas eu não consegui ainda chegar a essa conclusão se o inefável seria isso ou se antes dele ainda tem alguma coisa. É difícil mesmo entender. Por exemplo, tem uma coisa que está me incomodando profundamente. Eu estou nessa busca interna faz algum tempo já. A quem Jesus chamava de pai, afinal das contas? Será que é esse ser, esse Melquisedeque aí, que é o primeiro lá de cima da ponta, quando vem desmembrando? Não, né? Eu queria saber muito. É um questionamento a se fazer, porque eu sempre pensei em esse pai como Deus, mas agora você levantou uma questão que pode ser que não seja exatamente Deus, né? Uhum. Sendo ele um fractal de uma mônada, ele também responde a uma hierarquia. Pode ser que nós todos façamos parte dessa mesma mônada, pode ser? Não sei. Sim. E daí ele nos ensinou a chamar de pai, mas se ele é muito anterior a nós, e tem literaturas que dizem que Jesus ele evoluiu a partir de um outro universo, e depois é que ele veio para o nosso universo, porque a gente sabe que existem multi-universos, então, nesse sentido, nós não seríamos todos da mesma fonte. Não sei. Não, eu acho que o universo e os multiversos vêm da mesma fonte em frequências diferentes, em elementos diferentes, né? Mas dá nó na cabeça, realmente. Mas essa pergunta é interessante, é curioso. Nunca tinha parado para pensar. Eu sempre pensei no Pai como Deus. Mas se a gente não consegue nem definir, de certa forma... Mas o universo, nesse caso, ele seria uma manifestação do inefável. Sim. Então, o inefável, ele está antes do universo, ou do multiverso. Ele tá antes, né? Porque quando manifestou, é uma manifestação. Exato. Então, existe alguma coisa anterior ao universo. Isso. Esse é o nosso questionamento.
Bem isso, Marcos, você conseguiu traduzir. O que está anterior a isso? Porque o universo, os multiversos, já é a manifestação do inefável, né? Já é a manifestação de Deus. Então, quem é Deus? Onde que está? Como que é? Onde vive? Qual é o seu habitat natural, né? Do que se alimenta? Vocês acham que a gente tem inteligência para entender isso aí? Já? Eu estou achando que vocês... Eu não tenho essa pretensão, estou achando até que... Estou querendo ficar... Se eu entender até o teu terceiro nível ali, já estou feliz. Já está feliz de entender até eu acho Se a que gente conseguir entender um pouco da natureza de Jesus, já é muito, porque ele é muito maior do que a gente possa imaginar. E ele não é Deus. Mas... Então, se a gente entender um pouquinho do que é Jesus ou de quem é Jesus, já está bom, já. Tá bom, né? Mas é como diz lá no início do livro, a gente não vai, tem coisas que nós não vamos encontrar resposta, a gente pode sentir. Então, a sensação é essa, né? Tem essa definição, mas realmente nós não temos... É tipo um caminho, né? Não é nenhuma questão cognitiva, não dá para compreender nessa profundidade que a gente quer, não dá. Mas eu acho válido a gente estar buscando, né? Pensar sobre isso, é muito legal. Fica as caraminholinhas na cabeça. Podem colocar mais apontamentos, questões que vocês foram vendo durante a leitura. Eu não sei onde eu parei de ler, vou marcar aqui. Mais nada que tenha chamado a atenção, levantado dúvida? Senão eu continuo, daí a gente termina aqui esse capítulo. Alguém lembra onde eu parei? Página 34 ou 35? Aqui eu já li. 35 no segundo parágrafo. Em cada plano, né? Em cada plano da cosmologia de Psicosofia, encontramos 3 regiões e 12 ou 24 emanações ou entidades. As 3 subdivisões de cada plano refletem o sistemático e harmonioso esquema básico do plano divino de manifestação. Direita é sinônimo de superior e esquerda de inferior. Nossa. Não vamos correlacionar com nada, tá? A direita parece ter a função ideadora, criando arquétipos. O meio é a mantenedora, que dá sustentação e administra as funções ou objetivos estabelecidos para aquele plano, e, finalmente, a esquerda é o ator, ou agente ativo, que busca realizar as metas implícitas no arquétipo, agindo como elemento de ligação com o plano inferior, no qual atua de forma dinâmica. Poderíamos imaginar as entidades dessas 3 regiões como pai, mãe e filho. A Trindade, né? Não, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Simbolizadas também pela semente, pelas condições para sua germinação, nutrição e sustentação, o solo. E, finalmente, pelo produto final, o fruto. Este, por sua vez, provê a semente para a realização de mais uma etapa da obra do Pai no plano que lhes está abaixo. O papel representado pelo meio, às vezes, parece... Dani, Oi. desculpa, só uma colocação. Você falou, isso não é a Santíssima Trindade, é que essa Trindade universal, ela tem, você pode chamar de várias coisas. No livro Cartas de Cristo, ele fala sobre pai, mãe, e o filho seria a manifestação do impulso criador com o impulso mantenedor. Então, não está errado dizer isso, eu acho. Legal. Que bom. Porque me lembrou, para mim fez uma conexão, né? Porque tem o sentido do tríplice aspecto, né? Então, o papel representado pelo meio, às vezes, parece um tanto confuso. Para compreendê-lo, deve-se levar em consideração o que o meio representa. Na linguagem simbólica da tradição de sabedoria, a relação de união entre os extremos, servindo, nesse caso, como ponte, ou antarararaná, no sentido cosmológico, seria o fator de ligação entre espírito e matéria. O termo meio, também utilizado para representar 2 espaços na cosmologia de Psicosofia,
a região do meio em que cada um dos planos da manifestação e o plano psíquico mental concreto, que exerce o papel de ligação entre os planos mental e abstrato e astral. Ou para usarmos a linguagem de PS, entre os planos espirituais e lírico. Portanto, o meio, num sentido mais amplo, oferece as condições de intermediação para que o arquétipo se manifeste de fato, ou seja, as condições facilitadoras da transição, direcionando a energia do alto para sua manifestação no nível inferior. Porém, o meio também oferece as condições de transição, ou retorno, do inferior para o superior, na etapa evolutiva. Essa função intermediadora é exercida tanto dentro de cada um dos planos, como entre os diferentes planos da manifestação. Pois cada plano serve como elo entre o que está acima e o que está abaixo. No sentido microcósmico, a alma é esse elemento intermediador, primeiramente levando a luz do alto até a matéria mais densa, e posteriormente oferecendo o caminho do retorno à centelha divina, aprisionada na matéria para a fonte una. A região da direita parece ser o ideador e criador das entidades no seu plano. O grande ideador de toda manifestação é o Logos, que se encontra na região da direita dos mistérios do inefável. A fonte ou essência do grande plano divino. No tesouro de luz, é dito que eu, 3 outros seres não nominados, e Melquisedeque são os progenitores das 5 árvores. Ora, as 5 árvores representam as 5 raças ou raízes, já manifestadas, portanto, e eu conhecido apropriadamente como o primeiro homem, seria o Manu, da primeira raça raiz, o Adão mítico, e Melquisedeque, o Manu, da 5ª raça, a atual. A sabedoria oculta ensina que o Manu estabelece o arquétipo da raça, dando início à sua manifestação no mundo, dirigindo ao longo de muitos milênios sua progressiva evolução através de 7 sub-raças. Porém, o Manu estabelece somente o arquétipo, que é um conceito abstrato e sintético, inerente ao mais alto subplano do plano mental abstrato. A progressiva materialização deste arquétipo fica a cargo de outras entidades, em planos inferiores, sendo a primeira delas Sabaote, o bom, regente da região da direita do plano psíquico mental concreto. É por isso que Sabaote é referido como o pai do corpo material, de Jesus. Acho que achamos a sua resposta. Pelo fato de ter provido a matéria Então, com que seu corpo material, o corpo mental concreto, foi então formado por Barbelô na região da esquerda do plano psíquico. Vale lembrar que no plano material, o firmamento tem um papel modelador semelhante, pois representa o corpo energético ou vital, que estabelece o corpo físico do homem, moldando-o e condicionando-o. Na verdade, Jesus é apresentado como tendo 3 pais. Isso não é surpreendente, pois como Jesus simboliza o eu superior com a sua natureza tríplice, cada um teria um arquétipo ou genitor. Quando Jesus fala em nome do primeiro mistério, seu pai é o inefável. Como Salvador, seu pai é eu. E como parte de Sofia, seu pai é Sabaote, o bom. Olha aí, achamos a resposta. e quem é o meu pai? Alguém pode responder isso? Eu acho que todos também, porque de certa forma, você enquanto Sofia também tem, né, as suas conexões da onde você veio, da onde a sua mônada e tudo. Então, acho que talvez não seja o criador é um, né? Uno. Hoje, tá? Porque eu sou essa metamorfose ambulante, tá? Hoje eu penso assim: existem divindades, existe o inefável, vamos chamar assim, que é a fonte suprema de onde tudo se origina, e abaixo vão se desmembrando depois divindades. Por isso que tem uma linha espiritualista que diz que a gente não deve rezar. Por exemplo, o Pai Nosso, para nós, quem seria esse Pai? É essa fonte de onde tudo provém?
ou é uma divindade que controla, por exemplo, o nosso sistema solar ou o nosso próprio planeta, porque a gente sabe que tem o Cristo planetário que não é Jesus, que Jesus é o governador espiritual do planeta. Então, tudo isso também é muito complexo e são conceitos que ainda não estão tão claros para nós, nem nas literaturas, porque elas nos confundem às vezes mais do que esclarecem por vezes. Uhum. Por isso que eu sou a favor dessa prática do sentir, porque quando a gente tenta encaixar numa teoria ou em algo que parece certo ou errado, é como se, né, tem tantas vertentes e tantas possibilidades de se analisar essa perspectiva mesmo de Deus, que se a gente fica buscando isso, não vai chegar a lugar nenhum, né? Igual a Dani comentou antes também. Mas quando a gente busca o sentir, essa conexão com a essência nossa, né? Eu acho que as coisas ficam muito mais claras. Eu passei uma fase da minha vida, assim, nesse questionamento. E às vezes até penso sobre isso, nossa, conversando com Jesus, como se você estivesse direcionando a uma personalidade, a Deus. Mas no fundo, a gente é parte do todo, é o todo, mas também é individual e sozinho. É como se na minha cabeça também não fizesse sentido eu orar ou fazer oração para qualquer outra coisa externa. Mas isso me trouxe, de certa forma, assim, uma sensação de solidão. Eu não gostei muito de como eu interpretei isso que eu estou falando. E aí eu pensei, acho que eu vou buscar o que é uma referência para mim, pelo menos, né, tentar personalizar, porque me ajuda na conexão, né? Inclusive, faço isso até com Jesus. Mas dá para dar nó nas... A Suzana falou aqui dos chakras, né, da conexão com os 3 superiores e inferiores, e o chakra cardíaco, ele é a ponte, realmente, entre os superiores e inferiores. É bem legal essa relação dos chakras. Estou escutando os grilinhos. Eu fiquei mais em dúvida na questão do filho. O pai, ele traz no texto aqui como o criador de arquétipos. Então, quem criou meus arquétipos que aqui está manifestado como Marcos, esse é o pai. E se eu seguir esse arquétipo, enfim, se esse arquétipo se manifestar na minha vida, eu vou estar atendendo os preceitos do pai nessa existência. O intermediário é a alma, é a que veio encarnar para, como diz aqui, né, que vai cumprir, então, o drama da vida, o drama da alma, ele traz aqui. Uhum. E o ator é o filho. Então, a questão é, quem é o filho? O filho sou eu, mas quem sou eu? Porque eu sou uma manifestação do arquétipo do pai. Então, eu sou uma parte desse pai, né? Eu sou, sei lá... Eu também não sei quem é. Hã? Eu também não sei quem é. Né? E quem está intermediando isso, quem intermedia isso é a alma, né? Ela vem, ela tá encarnada, então ela tá presa na matéria, como diz aqui, ela está presa, né? E a nossa função nessa vida é libertar essa alma da matéria, é extrair a alma da matéria, na verdade. É. Assim que dá para entender esse texto. Transmutando ela até que ela, né, se dilua da matéria. E a matéria fica e ela... E ela vai com algum grau de evolução. Uhum. E se transforma, digamos assim, em outra, não em outra coisa, mas se eleva, né? Aqui embaixo tem sobre as definições, ó, de árvore, as raças, as raízes. Árvore é um símbolo... Nossa, eu sou apaixonada por árvore, gente, eu sou a louca da árvore.
divinamente inspirado para representar a humanidade. As árvores espirituais, no entanto, posicionam-se ao contrário da árvore da terra, que tem suas raízes voltadas para o alto, para a fonte da luz e da vida, e dão seus frutos embaixo no mundo físico. Interessante. As raças, ou raízes, são grandes grupos humanos que vivem ao longo das eras, manifestando progressivamente aspectos básicos do ser humano em evolução. Aqui me lembrou muito da proposta simbólica de Adão e Eva, né? Que, levado ao pé da letra, foi uma mulher e um homem encarnados na Terra que passaram por todo aquele processo. Mas a gente entende hoje que é uma simbologia, né? Representa uma raça, a raça adâmica, e que era só 2 pessoas individualmente. Atualmente estamos na 5ª raça raiz, cujos primórdios, de acordo com a tradição sabedoria, remontam a mais de 1 milhão de anos. É dito que o objetivo final do plano divino para a humanidade só será alcançado ao final da 7ª raça raiz. Hoje, gente, já passamos no meio. Manu é uma palavra sânscrita que representa o ser primordial criador de cada grade, raça raiz, na Vedanta, correspondente ao grande legislador, o ser autoexigente. Portanto, uma emanação do Logos e o progenitor da humanidade. Nesse sentido, e eu seria o Adão, Cadmo, o primeiro homem da Terra. Só vou concluir isso aqui, tá? Pode? As entidades da região do meio, em cada plano, parecem ser os administradores ou mantenedores das funções estabelecidas para aquele plano. Assim, no plano dos mistérios do inefável, o primeiro mistério voltado para dentro, ou o espírito que tudo permeia, é o protótipo da unidade que sustenta toda a manifestação. No plano do tesouro de luz, equivalente ao mental abstrato, o salvador gêmeo parece ter a importante função de resplandar, com a sua luz, aspectos inferiores da mente no plano psíquico. Isto é insinuado na interessante história contada por Maria, mãe, sobre o espírito gêmeo de Jesus, que o procura na infância, e que o abraça e beija, unindo-se a Jesus, tornando-se ele um só ser. O conceito de alma gêmea, tão corrente nos dias atuais, provavelmente origina-se desse conceito, a alma unindo-se ao aspecto superior. Essa é provavelmente a etapa mais crítica da senda espiritual, a construção da ponte entre o plano mental concreto e o abstrato. Ou, na terminologia de PS, a ligação do plano psíquico com o espiritual. No plano psíquico, equivalente ao mental concreto, a principal entidade na região do meio é a Virgem de Luz, que tem o papel de juiz das almas, quando elas saem do corpo. Dependendo desse julgamento, as almas são entregues aos regentes para serem castigadas por seus pecados, ou enviadas ao tesouro de luz. Olha aqui, gente, tipo o céu e o inferno, mais ou menos. Além de ser uma entidade macrocósmica, a Virgem de Luz pode ser identificada no interior do homem, como a voz da consciência. Um verdadeiro juiz absolutamente imparcial que julga a alma após a morte do corpo físico, determinando seu paradeiro subsequente. Portanto, a atuação educativa e retificadora da Virgem de Luz possibilita que, a longo prazo, a alma alcance aquele estado de perfeição que lhe foi determinado desde o princípio. Então, o céu e o inferno é construído pela nossa consciência mesmo. No plano ílico, equivalente ao plano astral, essa posição central é ocupada pela providência, responsável pelo condicionamento dos corpos inferiores dos homens que devem nascer no mundo, de acordo com seus méritos, refletindo o seu karma. Como o assédio dos regentes ocorre dentro do escopo da atuação de kama manas, a mente concreta unida às emoções e os desejos, a providência é responsável pelas tendências ou predisposições de cada homem, que tornam especialmente vulnerável a certas quedas. No plano material, a posição intermediária é o mundo dos homens, cujo aspecto microcósmico é o corpo físico. Essa região oferece todos os elementos de sustentação para a realização de que Dante chamou de a Divina Comédia. Nossa! Ou seja, oferece o palco onde se representa o ato central do drama
na peregrinação da alma. Lembrei do meu sonho. A região da esquerda parece ser o elemento dinâmico da ligação e orientação das atividades do plano que lhe é imediatamente inferior. E é como se o filho de um plano assumisse o papel do pai no plano seguinte. Simbolicamente, no fruto encontra-se a semente. Assim, vemos que o primeiro mistério voltado para fora, que está no terceiro espaço dos mistérios do inefável, é extremamente ativo na administração do tesouro de luz, e até mesmo dos planos inferiores. Os 12 salvadores, que se encontram na região da esquerda do tesouro de luz, são as entidades que dirigem as atividades salvíficas das almas no plano psíquico. E, por sua vez, o autocentrado, a última entidade na região da esquerda do plano psíquico, a região do 13º éon, é o principal agente de orientação das atividades dos 12 éons do plano abaixo, que constantemente aflige Sofia, procurando retirar a sua luz. Nesse particular, o autocentrado, que é a personalidade egoísta, é o principal responsável pela constante tentação da alma, atraído pelo mundo material. Ele poderia ser comparado ao demônio mítico que combate as forças de luz, procurando manter a alma prisioneira das trevas. Muito, 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 muito interessante e confuso, e é muita coisa, né? Interessante o processo da Virgem de Luz, né? A gente levar ou trazer como referência a voz da consciência. E aí ele fala aqui da definição do julgamento de levar para o castigo ou para o tesouro de luz, né? Que seria um plano mais leve, um bom plano para se viver. E aí é como a gente simboliza a questão do céu e inferno, mas não como lugares, mas estados mentais onde a própria consciência, através da Virgem de Luz, que é a consciência, nos direciona, né? Que o nosso juiz somos nós mesmos, mas que hierarquicamente a gente tem toda essa sustentação ali também dos seres mais elevados do que nós. Legal, falar, eu não tinha lido essa parte aqui que ele fala da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Muito bem, lemos tudo, não entendemos nada, mas faz parte do processo. Não, a gente entendeu o contexto. Vamos ser sinceros e fazer um fechamento aqui para não sair com a sensação que nós somos... a explicação dos planos e das frequências e como tudo se interconecta e um alimenta o outro, um é reflexo do outro, e tudo isso forma, né, o manifesto divino, que a gente ainda não sabe exatamente como, ou quem, ou o que é, mas a gente vê o artista pela sua obra, então a gente consegue sentir ou imaginar Deus dentro dessa perspectiva. E aqui a gente vai vendo os processos hierárquicos que tem em cada um desses planos, e aonde estamos nós hoje, enquanto Sofia, ali no mental, né, no desenvolvimento ainda da matéria, através desse veículo de manifestação, buscando lidar com o nosso, como é que é o nome dele aqui, que ele chama de ego, esqueci. Autocentrado. O autocentrado. Obrigado pela cola. Lidando aí com o nosso autocentrado, passando pelo... E aí é muito a mistura do macro e do micro, né? Toda hora fala do macrocosmos, de toda essa imensidão, e toda hora fala da gente enquanto microcosmos, passando e se desenvolvendo dessa forma. É cansativo. Aquele descanso em paz, vida eterna, não tem, então. A eternidade no céu. Tá bom, né?
Certo, gente, para hoje? Alguma dúvida? Não? Nessa, Durma com isso. vejo vocês Vou no sonhar com carnaval. isso. Boa semana, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.